Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje voltamos ao eixo do mal. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Começamos assim mais uma edição das Conversas de Esquina. Sou o Jorge, amiga da minha mulher, e hoje voltamos ao eixo do mal porque temos connosco Daniel Oliveira. Muito boa tarde, bem-vindo a mais uma edição das Conversas de Esquina, sábado às 19h03 aqui na Rádio Zero. A primeira pergunta que eu tenho para si é a seguinte: dívida, déficit, juros. Com 3 palavras apenas se faz o novo dicionário do cidadão português do século XXI? Sim, os portugueses transformaram-se todos em licenciados em economia. É a única, provavelmente, das poucas coisas boas desta crise. É que obrigou muitas pessoas, eu não sou economista, longe disso,
e obrigou muitas pessoas a familiarizarem-se com coisas fundamentais para perceber o debate político e já eram fundamentais antes desta crise. E isso foi a parte boa. O que é impressionante é a quantidade de pessoas, até com algumas responsabilidades, que continuam a manter um razoável analfabetismo económico, mesmo depois desta crise. É preciso estar muito distraído. Eu estou-me a lembrar até, por exemplo, do líder do Partido Socialista. Eu fico absolutamente impressionado como está completamente a leste dos grandes debates em torno desta crise. Como é que é possível alguém ter-se mantido tanto tempo na atividade política e ainda não ter percebido nada desta crise? A palavra austeridade já não choca aos portugueses? Isso é que é bom. É que a palavra... Isso acontece sempre em todas as coisas que duram... Todo o sofrimento que dura demasiado tempo. A dada altura, isso não é só na política, é na vida, não é? Banaliza-se. E banalizou-se pior do que se banalizou. Passou a ser... Para algumas pessoas parece que a coisa que eu ouço mais é a austeridade é obviamente inevitável. E depois ninguém explica porque é que é obviamente inevitável. É obviamente inevitável. E entrou, parece que é a forma boa de viver. E não é. Temos a austeridade como um dado consumado nas nossas vidas? Ou já nem ligamos à palavra austeridade? Não, eu acho que vai haver um momento em que ele deixa de ser possível, não é? Porque a austeridade alimenta-se a si própria. E portanto, há um nível a partir do qual as pessoas rebentam. A questão é o ritmo a que isso acontece e provavelmente as primeiras camadas atingidas são aquelas que têm mais dificuldade em fazer-se ouvir. E portanto, provavelmente quando nós acordarmos para o que está a ser feito ao nosso país, pode ser tarde demais para muitas pessoas. E quando é que as pessoas podem vir a acordar? Com este Orçamento do Estado que foi apresentado esta semana? Não. Eu acho que as pessoas acordarão quando se sentirem... A questão não é se existe alternativa. Eu acho que o debate é geralmente invertido. A primeira coisa em que temos que concordar é se isto é um caminho. Depois podemos ter todas alternativas diferentes umas das outras, se isto é um caminho. Eu acho que a evidência demonstra que não é um caminho. Os números, não é preciso mais nada. Os números, todos os objetivos da austeridade não só estão a falhar, como se agravam. Ou seja, não devemos menos, devemos mais. O déficit não sai do sítio, a gente corta na despesa, aumenta os impostos e o déficit fica mais ou menos sempre no mesmo sítio e, portanto, nada está a resultar. Acho que já poderíamos começar a concluir que este não é o caminho. Isso é uma coisa, do ponto de vista... Isto é o que a racionalidade exige. Depois outra coisa é a política, que não lida só com a racionalidade. Eu acho que as pessoas só acordarão quando sentirem que há uma alternativa, 2, quem a corporize, quem tenha credibilidade para levar essa alternativa adiante. E isso não me parece estar para já. E se a realidade destrói a austeridade, aliás, porquê é que se insiste sempre na mesma receita? Por razões diferentes. Eu acho que a Troika sabe. E a equipa das finanças sabem exatamente o que é que estão a fazer. O objetivo, eu não vou aqui explicar muito em pormenor, mas tentando ser curto, o objetivo da Troika foi dito no princípio. E ninguém ligou nenhuma. E foi repetido, aliás, por Primeiro-Ministro de uma forma atabalhoada que as pessoas pensaram que era um deslize, que foi para sairmos da crise temos que empobrecer. Isto tem um significado. Não é sadismo, não é maldade. A Troika acredita, e o Primeiro-Ministro acredita, qualquer pessoa que fale com ele acredita, porque é um absoluto analfabeto político, mas a Troika acredita, e a equipa das finanças, a anterior e a atual, acreditam que a única maneira de Portugal criar excedente e, através do excedente, poder pagar a dívida é reduzir brutalmente as importações e aumentar muito as exportações. E que isso se fará, agora vou ser rápido, desculpa, isso se fará de uma forma, reduzindo brutalmente o consumo, o que implica baixar a capacidade aquisitiva das pessoas, aumentando IVAs, reduzindo salários, reduzindo tudo o que nos permita comprar coisas. Isso está a resultar, as importações estão a cair porque nós deixamos de consumir, e baixando muito os salários, tentando competir através de salários muito baixos com os outros países, aumentando assim as exportações. É isto que é empobrecer para sair da crise. Acontece que, a segunda parte é duvidoso que resulte. Ou seja, que basta baixar salários para conseguir aumentar substancialmente as exportações. 2, quando lá chegarmos já estamos todos mortos. Ou seja, não é possível no espaço europeu, porque isto é uma tentativa de simular uma desvalorização cambial. Nunca foi feito. Nos anos 30 foi feita uma coisa semelhante e correu muito mal.
mas nunca correu bem. Portanto, isto nós somos basicamente, e isso é que é assustador. O pensamento económico está dominado por lunáticos, por aventureiros. E nós somos ratos de laboratório. E isso é que é assustador. Porque temos um governo que permite que se tenha transformado um povo inteiro em cobaias de gente aventureira. E sendo cobaias neste momento, que tipo de sociedade é que estamos a criar para o futuro? Eu não sei o que é que estamos a criar, sei o que é que estamos a destruir. Nós estamos a destruir todas... Mas isso não é só cá, não é só nos países em crise. É um processo que se está a desenvolver nos países mais ricos. Estamos a quebrar todos os laços que mantêm a sociedade coesa. Quem acredita... E estamos a destruir todas as instituições de mediação, as instituições democráticas. Porque não há democracia sem bem-estar. Não há. Isso não existe. Nunca existiu. E, portanto, nós estamos a destruir, basicamente, as nossas democracias. O que é que sairá daqui? Não adivinho. E é muito difícil sempre adivinhar. A Europa não aprendeu com os erros que cometeu há 70, 80 anos atrás? Acho que uma das regras que nós devíamos saber da história é que o homem nunca aprende com a história. O homem só aprende enquanto os contemporâneos que a viveram estão vivos. Mas esquece sempre. Nós estamos sempre a repetir os mesmos erros de formas diferentes. E portanto, claro que a Europa não aprendeu, porque uma coisa é a memória da guerra, outra coisa é ter vivido a guerra. Mas com que intuito é que nós destruímos esse bem-estar social, esse estado social que nos dá um garante de vida e de apoio? Com que bases é que nós destruímos aquilo que faria também desenvolver a economia e faria também desenvolver os países? É um ato de suicídio? É porque é preciso perceber, e isso na política conta sempre, é a correlação de forças que existe a cada momento. E a verdade é que o capitalismo industrial em que nós vivíamos, que produzia bens que nós consumíamos, que tinha rosto e que até tinha mais ou menos nações, ou seja, onde tinha empresas nacionais, foi substituído por um capitalismo financeiro sem rosto, sem donos, sem pátria, sem objetivos que não seja o lucro imediato. Não se constroem empresas, que devora tudo à sua passagem. Ora, já esgotou tudo. A bolha imobiliária já deu o que tinha a dar. O próprio dinheiro do Estado, as próprias dívidas soberanas também já foi o chão que dão uvas, e há um elemento que é fundamental para as instituições financeiras, que não criam nada, não constroem nada, limitam-se a consumir recursos. E essa é o fundamental do Estado Social, que é preciso perceber que os fundos de pensões são hoje o que faz mover o mundo. E há muito dinheiro que o Estado está a guardar e que está a gerir e que as instituições financeiras querem para si. E a destruição do Estado Social é isso, é passar o nosso futuro, as nossas vidas, as nossas poupanças, todas para instituições financeiras. Eu acho que é isto que estamos a assistir. Falou em um mercado sem rosto, numa crise de capitalismo financeiro sem rosto, mas quem são os rostos, quem são as caras que realmente ganham com esta austeridade, com esta continuação de política? Mas isso é que é trágico, é que nós não sabemos. Sim. Não sabemos e não há, na realidade. É exatamente essa a perversão fundamental. Só é possível ética com responsabilidade. Só é possível responsabilidade com pessoas. Pessoas identificáveis. Nós só responsabilizamos quem sabemos que é aquela pessoa. Ora, se todos nós compramos e vendemos ações, pomos as nossas poupanças a render em fundos de pensões, de repente conseguiu-se transformar. Quem são as pessoas? São os gestores, não é? Mas eles não são os donos. Os gestores das instituições financeiras são quem realmente manda. Mas eles não são os donos. Os donos estão sempre a mudar e não somos todos nós, porque eu não tenho, por exemplo, participações, mas são cidadãos comuns que se transformaram para um lucro rápido, que não resulta da produção, em carrascos de si próprios. E, portanto, isto é uma dinâmica que só o poder político pode travar. E só pode travar travando uma coisa que se tornou sagrada, que é a livre circulação de capitais. Nós temos que abrandar a globalização, caso contrário ela vai nos matar. Falou aí na questão das ações, das pessoas que ganham com este fluxo de capital, mas essas mesmas pessoas que estão a ganhar sem rosto, sem nós sabermos quem é, também não se estão a autodestruir, porque se não há rendimento de um lado, também vai desaparecer do outro. Claro, com certeza. E quando eu digo estas pessoas às vezes são pessoas muito simples, que eu conheço com certeza pessoas que têm o seu dinheiro a render em aplicações do banco.
pessoas absolutamente trabalhadores, absolutamente... O problema é que é exatamente que não há uma relação, como o capitalismo deixou de funcionar de uma forma compreensível para a maior parte das pessoas, não há uma relação entre o que a pessoa, entre o seu comportamento individual, que é comprar naturalmente, dizer ao banco, sim senhor, se isso tem um bom rendimento, por favor, ponha aí o dinheiro, e perceber que esse é o mesmo que provavelmente vai destruir a sua empresa ou vai destruir o seu país, esse investimento. E é difícil, eu não posso dizer às pessoas, há uma coisa que nós temos que perceber e que muitas vezes ignoramos na política. A coisa mais racional, a racionalidade coletiva não depende da soma das racionalidades individuais. Ou seja, eu posso ser individualmente muito racional nas minhas decisões, elas estarem corretas e elas juntas com todas as outras darem um enorme absurdo. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, em Portugal, com as compras de casas, fomos todos comprar casa e era racional, era mais caro alugar. E, no entanto, isso foi trágico para nós todos como coletivo. E, portanto, exatamente, não depende do meu ato individual o funcionamento correto das coisas. Porque eu posso estar a fazer uma coisa que é correta, depende do Estado, depende da política. Isso significa que nós temos que regressar ao espaço onde a política se exerce. E o espaço onde a política se exerce é o espaço nacional. E essa é que é a questão mais difícil que temos que resolver. É que nós temos que regressar ao espaço nacional, caso contrário morremos. E voltando novamente a Portugal, falei na questão das casas, da compra de casa, nesse correr para a casa própria. E é uma das correntes que se tem assistido e que se assistiu também quando pedimos ajuda em 2011. Nós vivemos acima das nossas possibilidades. Não, claro que não. Nós vivemos abaixo das nossas possibilidades. Nós vivemos abaixo das nossas possibilidades e todos os números o indicam. Não há número nenhum que não diga... porque as pessoas às vezes olham para o seu pequenino mundo e julgam que isso é o país. Mais de 60% dos portugueses, nos anos 2000... mais de 60% dos portugueses não tinham qualquer crédito no banco. Não tinham uma única dívida ao banco. Mais de 60% dos portugueses. Nós olhamos à nossa volta e não acreditamos. E os menos de 40% que tinham eram praticamente todos por causa de compra de casa. Por uma decisão racional. As pessoas não alugaram casas porque não podiam viver acima das suas possibilidades. As rendas eram mais altas. Portanto, elas não podiam viver acima das suas possibilidades. Compraram, ou seja, optaram pela solução mais barata e que ainda por cima lhe dava uma poupança, que é a casa, não é? A casa é uma poupança, não é? É um ativo com que elas ficam. Portanto, tomar uma decisão racional que não foi nem louca, nem viver acima das suas possibilidades. Portugal não viveu acima das suas possibilidades nos investimentos que fez. Portugal não viveu acima das suas possibilidades no endividamento público que teve. Portugal tinha, em 2008, antes desta crise começar, uma dívida pública inferior à média europeia. Portugal não viveu a sua possibilidade nos déficits que teve. Portugal teve um crescimento medíocre. E teve um crescimento medíocre por razões que nós não temos aqui tempo para desenvolver, e são muitas, em que o euro teve, a partir de um determinado momento, um papel central. Moralizar o discurso sobre a economia é uma coisa que tem sido feita por quem defende esta solução por uma razão. Porque os portugueses têm que acreditar que merecem este castigo. Quiseram-nos passar a culpa? Com certeza. E é fundamental, porque é a única forma das pessoas aceitarem em caladas o castigo que lhes está a ser dado. É dar a ideia de que elas fizeram mal. Se não foram elas, não interessa. Não tem que ser, claro, não diz, foste tu, ou por isto, ou porque elegeste quem elegeste, ou seja, é curioso, porque o discurso que é feito em Portugal, nós vamos à Grécia, ele é feito na Grécia. Nós vamos à Itália, ele é feito em Itália. Nós vamos à França, ele é feito em França. Sempre com as devidas variantes. Quer-se convencer a cada um dos povos que a razão por que isto está a acontecer foi um problema nacional e deles. Quando não foi um problema nacional, não foi um problema deles, afetou determinados países. É simples perceber porquê. Países periféricos, com economias atrasadas e que não aguentaram o impacto da entrada no euro e da abertura dos mercados à China, etc. E várias coisas que aconteceram nos anos 2000. Nós não vivemos acima das nossas possibilidades, pelo contrário, os portugueses viveram abaixo das suas possibilidades, com enormes dificuldades, com enormes sacrifícios e muito abaixo do nível europeu, durante muito tempo. Há uma coisa que se pode dizer, somos o país mais desigual da Europa. O que quer dizer que sim, houve uma pequeníssima franja de portugueses que viveu em cima das nossas possibilidades, não foi acima, foi em cima das nossas possibilidades e continua a viver. É o setor que não foi nem vai ser afetado por esta crise. E falando nessa estratégia de culpa por parte dos portugueses e também que se assiste na Grécia, em França, na Itália, é uma estratégia de dividir para reinar? Sim, é entre os países, entre os povos e dentro dos próprios povos.
Os portugueses... É claro que esse problema de dividir para reinar tem sempre um problema. É uma coisa que se esgota, não é? Porque chega a uma altura em que já todos foram atingidos e a divisão começa a ser difícil. Querem-nos obrigar ao federalismo? Mas não, eu sou ex-federalista. Eu acho que a Europa, como projeto, esgotou-se, morreu. E morreu por culpa própria. Era um excelente projeto, uma excelente ideia. A Constituição Europeia. E eu era um defensor do federalismo europeu. Acho que esgotou a possibilidade de se regenerar. E, portanto, hoje não sou federalista, pelo contrário, sou anti-europeísta. Mas sou um anti-europeísta com pena, com lamento. Acho que a Europa perdeu uma oportunidade histórica e, pelo menos nas próximas décadas, não vai recuperar. Não tem como recuperá-la. Mas eu dizia só sobre o dividir para reinar, que se nós olharmos, começámos por tentar convencer as pessoas que o problema eram os funcionários públicos. E depois começaram a convencer os novos que o problema eram os reformados. E convencer os que não têm contrato, que o problema são os que têm contrato. Os que não têm emprego, porque o problema são os que têm direito a trabalho. Até a dada altura ter chegado a toda a gente. Já estamos a tentar convencer as pessoas que quem ganha mais de 2.000 euros é milionário. E há um momento em que eu acho que as pessoas vão perceber que no fim lhes toca sempre a elas. É aquela conversa do primeiro vieram buscar os comunistas, mas eu não era comunista, depois vieram buscar os judeus, mas eu não era judeu. Há um momento que lhes toca sempre. Porque os direitos que se perdem um pouco acima de nós vão sempre chegar a nós. A queda de salários, o corte de salários, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas eu acho que não percebe, o corte de salários da função pública tem um efeito imediato em quem trabalha no privado. Porque os funcionários públicos consomem, compram coisas. Quando os funcionários públicos deixam de comprar, o café passa a ter menos empregados, passa a ter menos clientes e, portanto, passa a ter menos... Um dia vai fechar. E aquela pessoa do privado não ganhou rigorosamente nada com o corte que lhe foi feito. Foi feito no setor público. Portanto, é bom que as pessoas percebam que os seus interesses são confluentes e que o sítio para fazer justiça social que deve ser feita e redistribuição é o IRS, foi por isso que ele foi criado. É aí que a redistribuição da riqueza tem que ser feita e é mal feita em Portugal. Temos que gritar liberdade e sair do euro? Isso é uma conversa que exige, sim, eu acho que vamos ter que sair do euro. Por muito custo? Vai custar imenso. Vai ser uma violência. Mas a fatura que estamos a pagar agora... A diferença é só esta. Eu não temos aqui tempo para desenvolver, porque isso sim, dá para 10 programas. Mas resumo em 2 frases. A saída do euro traz exatamente o mesmo resultado que isto que nós estamos a fazer, com uma diferença. Saímos dele mais depressa, porque ganhamos alguns instrumentos que não temos. Desvalorização da moeda. Sim, os instrumentos cambiais, e não só, e decidimos nós quais são as nossas metas, decidimos nós quais são as nossas políticas, o que não é um pormenor, não é? Portanto, decidimos segundo o nosso interesse e não segundo o interesse dos credores. Mas os efeitos são o mesmo, desemprego, perda de salário, perda de recursos, tudo mais, mas podemos sair dele mais depressa. 2, não destrói a democracia. O que nós estamos o euro, como está montado, é incompatível com a democracia. Não é possível nós continuarmos a viver a nossa vida política com esta lógica de que não há nada a fazer, temos que obedecer a decisões de quem não elegemos. Isso é a destruição da democracia. E, portanto, eu prefiro que a gente tenha um momento de sofrimento, de confronto, de combate, para sairmos disto, mas, sobretudo, para sairmos disto pelas nossas mãos. Agora, dizer que isto é fácil, ou seja, dizer que isto é um programa político, não é. Acho que se conseguimos encontrar outras soluções, é preferível. Se conseguíssemos encontrar outras soluções, é preferível. Até porque eu não sei se as pessoas aguentam mais a austeridade, não é? Eles não aguentam. Se não houver outra solução, teremos que sair do euro. Teremos que sair, não nos restam muito mais hipóteses, ou então deixarmos de existir enquanto país, o que também é sempre uma possibilidade. Deixarmos de existir enquanto país. É sempre uma escolha que podemos fazer. Eu acho que é uma péssima escolha. Estamos a viver um braço de ferro entre uma moeda e um regime político para saber quem morre primeiro? No nosso caso. Sim, no caso português. E também no caso europeu. Nós estamos a... A Europa já morreu. A Europa morreu no dia... A Europa como projeto político morreu... E Isso por consequência não traz também o fim do euro? Também faz algum sentido manter uma moeda num projeto político que não existe? A prova que faz é que existe. Há 10 anos. Há 14. Que temos uma moeda
sem orçamento europeu, sem impostos europeus, sem emissão de dívida, coisa nunca vista. Temos uma moeda que não corresponde à possibilidade de emitir dívida coletiva. Ou seja, temos uma moeda em que a moeda é socializada, mas os riscos não são socializados, não são mutualizados. Tudo o que parecia impossível fazer, que desafia a história da economia, a história das finanças, foi feito. Quiseram construir uma união política e económica de fachada. Não, eu acho que houve quem quisesse construir. Eu fui a favor do euro, eu estou a ter esta conversa toda, portanto, dizer que eu fui a favor do euro. Portanto, faço uma meia-culpa e fui a favor do euro exatamente porque acreditava que o euro era um passo fundamental para conseguir a união política na Europa. Não houve várias coisas que me desprezei, não interessa agora aqui o quê, houve várias coisas que me desprezei e na realidade o euro tornou-se uma forma, é um instrumento de duas coisas, dominação de um Estado sobre os outros, sobretudo de um Estado sobre os outros, mas não é o único, a Alemanha não é o único. Segundo, a possibilidade de impor uma agenda ideológica que nunca passaria numas eleições. Nunca passaria em nenhumas eleições. Nós temos uma agenda radical que não ganharia, que não teria sequer representação parlamentar relevante se fosse a votos em qualquer Estado europeu. E é a agenda da União Europeia. De absoluta desregulamentação de tudo. Uma agenda, mas é que não é só uma agenda, a expressão neoliberal tornou-se tão vaga. Tão, é uma agenda liberal na economia e socialista nos impostos. Sim, não, isso é só por agora. Isso eu acho que é por agora. Não tem problema nenhum de um dia não precisar dos impostos para nada. Eu acho que faz parte do momento do ajustamento. Ou seja, é preciso sacar o máximo de dinheiro. Não é? Até para salvar a banca foi preciso salvá-la. Não. Liberal na economia e autoritária, totalitária Sim. na política. Ou seja, antidemocrática. Eu, aliás, às vezes chamo de liberalismo científico porque eu encontro no discurso de alguma direita que apoia este governo, por exemplo, traços semelhantes aos discursos maoístas e stalinistas que se ouviam nos anos 70. Muito semelhantes no seu vanguardismo, no seu aventureirismo, na sua insensibilidade para o drama pessoal e humano, porque o que interessa é o grande passo da história, as vítimas ficam pelo caminho, é assim. Há coisas absolutamente... Há paralelos assustadores e, sobretudo, na ideia de que isto é um caminho inevitável. Não há nada inevitável na história. Nunca houve nada inevitável na história. Isso não existe. E todas as ideologias que tiveram o discurso da inevitabilidade foram ideologias, por natureza, totalitárias e antidemocráticas. Porque a democracia é escolha. E a escolha é o contrário do inevitável. Mais do que programas de ajustamento inevitáveis, mais do que programa de financiamento de contas públicas, estamos a viver uma verdadeira era de luta pela sobrevivência de uma moeda. É isso que estamos a viver eu acho no euro? Eu acho que a moeda está condenada mais tarde. Eu acho que a moeda não é o essencial. A moeda foi um instrumento. Eu não sei se foi um instrumento propositado no momento, não é? No momento em que foi criado, não foi. Acho que foi a França que insistiu na moeda, a Alemanha aceitou contrariada a moeda e depois transformou-a no que quis, não é? Eu acho que a moeda foi o instrumento para um sonho antigo, exatamente de destruição do Estado Social, de redistribuição da riqueza ao contrário, não é? Ou seja, ela foi o passo atrás, depois um enorme passo em frente que foi dado no século XX. E o passo em frente que demos nas democracias ocidentais resultou muito da existência de um risco a leste, que era o risco do comunismo. E eu acho que estas coisas são sempre mais lentas do que nos parecem, não é? Nós vamos vendo notícias e parece-nos tudo muito rápido. E depois, quando olhamos para trás, percebemos que é tudo muito mais lento do que pareceu. E, portanto, isto começou com a queda do muro, que foi uma boa notícia, sobretudo para os povos que viviam do lado de lá do muro, mas que acabou por se tornar uma notícia trágica para os povos de cá, porque perderam o principal medo que existia. A social-democracia perdeu o seu lugar, perdeu o seu espaço. Eu, quando estou a falar da social-democracia, não estou a falar de PSD em Portugal, não é evidente, estou a falar dos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa. A social-democracia perdeu o seu lugar, deixou, está completamente perdida, não sabe o que é de dizer. E o que aconteceu, o que estamos a viver neste momento é a vitória, uma vitória que deu os seus primeiros passos nos anos 70, consolidou-se no final dos anos 80 e agora está a recolher os seus frutos. Isto só é possível inverter quando a esquerda
E eu acho que as ideologias ainda contam, eu acho que a esquerda e a direita ainda existem, e acho que nunca existiram, aliás, tanto como agora, se refizer, se reconstruir. E com a social-democracia conseguir voltar a encontrar o seu lugar, que não seja de traição em traição até à traição final, e as correntes herdeiras do comunismo se reconverterem definitivamente à crença na democracia e na superioridade do sistema democrático, representativo, parlamentar, etc, etc. Quando estas duas coisas acontecerem, talvez volte a haver uma corrente de esquerda que possa construir alternativas a isto. Mas aliámos a perda desse tal inimigo comum com a queda do muro de Berlim à sede de poder dos políticos europeus. E quem me dera que os políticos europeus tivessem sede de poder. Não é sede de poder isto que se está a viver? Não, porque não são eles que mandam. Portanto, quer dizer que não querem assim tanto poder. Saudades tenho eu de políticos que queriam ter poder, do Mitterrand, do Kohl, isso eram pessoas que queriam ter poder. Mário Soares. Estamos a viver numa classe de políticos. Medíocre. Nunca, isso sim, posso dizer, eu acho que poucas vezes tivemos políticos tão medíocres. De yes man? Do jeito que está a tratar da sua carreira. Ou então de vaidosos patológicos. Vaidosos patológicos os políticos sempre foram, é necessário. Mas é de pessoas que não esperam outra coisa na vida, que não seja ou garantir a sua reforma, ou ter assim um lugar num pé de página da história. Quando eu olho para António José Seguro e para Pedro Passos Coelho, estes rapazes não davam nem sequer para secretários de Estado da Juventude. Estou a pegar aqui naquele cargo mais infeliz que alguém pode ter num governo. E, por causa da sua... Eu não estou a dizer que houve um tempo em que eles eram honestos. Não houve nada um tempo em que eles eram honestos. Isso não existiu. Mas eu estou a falar de mediocridade intelectual. Sim, houve um tempo em que os políticos eram seguramente bastante mais preparados e inteligentes do que estes. Começa logo porque eram políticos e acreditavam que era a política que decidia. Não se rodeavam de tecnocratas, porque sabiam que era a política. É sempre a política que determina as escolhas, não são os técnicos. Os técnicos estão lá para dizer como é que se faz, como é que se aplicam as escolhas que os políticos fizeram. A partir do momento que passamos a ter governos que ainda por cima não são técnicos, porque são técnicos radicais, fanáticos, portanto como estávamos a falar sobre a economia, portanto nem sequer são propriamente pessoas ponderadas. Não, e temos políticos menores, de segunda categoria, de terceira, sem mundo. Pedro Passos Coelho é um homem sem mundo. E António José Seguro pode dizer exatamente o mesmo, sem horizontes, sem grandeza, sem nada. É uma tragédia. E é uma tragédia cá, é uma tragédia o Hollande, e é uma tragédia o Rajoy. Quer dizer, nós estamos nas distritais da política. Quando olhamos para homens que eu não serei seguramente um simpatizante de Helmut Kohl, seguramente não terei nada a ver com ele, ou até de Mitterrand. Nós conseguimos perceber a diferença, não é? E como é que nós conseguimos viver com essa necessidade de ter políticos, de tomar decisões políticas, quando a palavra políticos é a palavra que nos faz ter alguma urticária, porque a política, não só em Portugal, mas como no resto da Europa, a política e os políticos que a fazem estão descredibilizados, totalmente descredibilizados. Mas estão descredibilizados não é por causa dos políticos, é por causa da democracia. A participação democrática está descredibilizada. E isso é um problema que as pessoas têm que resolver, porque a alternativa nós sabemos qual é. Não é só os políticos. Vivemos um momento desafiante da democracia. É o agora ou nunca? Claro, com certeza. Isso não existe nunca o agora ou nunca na história, não é? Porque a gente regressa sempre a coisas onde julgávamos que não era possível regressar. Mas é evidente que as pessoas olham com desconfiança para quem milita num partido. As pessoas olham com desconfiança para quem é ativista. Não é preciso militar num partido. As pessoas olham com desconfiança para um sindicalista. As pessoas olham com desconfiança para qualquer pessoa que participa na vida cívica de uma forma ativa. Política. Na vida política de uma forma ativa. Porque as pessoas, por razões que também levaria aqui muito tempo a conversarmos, porque as pessoas acreditam que a forma melhor de estar na vida é eu não sou de ninguém. Ou seja, eu não faço parte de partidos, eu não sou de esquerda nem de direita, eu não pertenço a nada, eu não me comprometo com nada.
E este elogio permanente da independência, como se nós fôssemos ilhas, como se nós tivéssemos alguma ideia original, como se nós não fôssemos só beber ideias a outros, sempre em sequência ao longo da história da humanidade. A ideia de que eu não me filio em nada é uma ideia que só pode destruir a democracia, só pode destruir a política, porque sozinhos somos fracos e inúteis. Eu, por exemplo, sou independente, não é? Hoje não sou de partido nenhum. Quando saí do último partido em que militei, recebi muitos elogios das pessoas. Sim senhor, agora sim é independente. Eu saí porque achei que tinha que sair, mas eu não acho que o estatuto de independente me promova alguma coisa. Pelo contrário, até acho que me despromove um bocadinho, porque eu deixei de me filiar num grupo, passei a ser só eu. E isso é menos, não é mais. Deixamos essa oportunidade apenas aos carreiristas. Estamos a viver uma política de carreirismo, Sim. é isso? Sim, e em todos os partidos. Sim, os carreiristas têm cada vez mais poder. E o carreirista não é a mesma coisa que um ambicioso. O carreirista geralmente é um ambicioso medíocre, que só quer fazer uma carreira, nem sequer tem um sonho grandioso. É aquele que não se importa de ser diretor-geral ou subsecretário de Estado ou vereador. E isso chega-lhe para lhe alimentar o ego e às vezes o bolso. Eu lamento que as pessoas melhores não se envolvam na política, mas também compreendo. Compreendo que é muito difícil uma pessoa escolher um caminho, que é um caminho que exige trabalho, se for desinteressado, muito tempo, sem grande proveito individual, e ainda ser visto pelos outros como se fôssemos uns bandidos ou uns candidatos a corruptos. Acho que ninguém quer, não é? Ninguém gosta É muito difícil um político ser reconhecido. E há bons políticos, não vão ser todos maus, não é? E é muito difícil um político ser reconhecido, e isso torna a escolha mais difícil. E por outro lado, os políticos também têm a sensação que mandam cada vez menos, que decidem cada vez menos. Há cada vez menos coisas decididas em Portugal e decididas nos espaços da política. E, portanto, nem sequer se tem a sensação de ter grande poder. E perante esse cenário tão negro que se coloca em causa também aquilo que faz a democracia, que são os partidos, que tipo de soluções é que nós podemos ter para essa tal alternativa a esta via da austeridade? É pegar nessas pessoas boas e obrigá-las a entrar na política e dizer isto é um momento de salvação nacional, é um momento de salvação europeia, temos que fazer isto? É obrigar-nos a nós, todos, envolver-nos na política. Pedro Passos Coelho falava num choque de expectativas. Nós precisamos de um choque de realidade. Nós temos um choque brutal de realidade. Eu acho que não nos falta um choque de realidade. A questão é que nós precisamos de um choque de esperança. Não há política sem esperança. Isto é uma coisa que eu insisto em permanência, porque eu sei que parece só poesia. A esperança não se quantifica, não é uma medida, não é uma solução. Mas ninguém se move se achar que não tem nada a ganhar, que não é possível sair daqui. Ao contrário do que as pessoas pensam, há muita gente que acha que quando as coisas se tornam cada vez mais difíceis, as pessoas se revoltam. Não é verdade. As pessoas nunca se revoltaram nos momentos mais difíceis. Está a acontecer exatamente o contrário com este orçamento do Estado. E aliás, olhamos para aqui e agora olhamos para o Brasil. O Brasil melhorou e as pessoas revoltam-se. Porque as pessoas têm que acreditar que é possível melhor. As pessoas só se movem se acreditam que é possível melhor. As pessoas só se movem se acreditam que é possível vencer. E para isso é preciso que as pessoas tenham esperança. Ou seja, não precisam ter alternativas fechadas, não é isso, não é preciso, é isto, um programa, não é por isso que as pessoas se movem. Mas acreditar que há um rumo, há um caminho, precisam de lideranças, precisam de acreditar em alguém. E há muita gente que despreza isto ou não despreza. Precisam de acreditar em alguém. E precisam, elas próprias, de se responsabilizar. E de perceber que se as pessoas estão com medo em permanência de perder o pouco que têm, vão perder tudo. E é sempre assim. Isto não é deste momento da história. É sempre assim. Porque qualquer solução que este país tenha, como país independente e com um mínimo de dignidade, que é sobretudo isso que ele perdeu, tem custos, tem riscos. Tem riscos, sobretudo, mais do que os custos, tem riscos. Ninguém pode dizer nós vamos sair daqui e não há risco disto correr mal. Há imensos riscos disto correr mal. Agora, eu, pelo menos como cidadão que tem uma vida só e quer chegar ao fim da vida e dizer eu não fiz parte da mais miserável das gerações dos portugueses,
acho que são riscos que devemos correr. Ou então os nossos filhos e os nossos netos olharão para nós com desprezo. E a atual classe política tem capacidade, tem arcabouço para lidar com essas consequências? Se não tem, muda-se. Vai ser fácil encontrar essa mudança? As pessoas estão aí, as pessoas não há nada genético, não há nada. Né? Os portugueses não são piores do que eram. São melhores até, são mais bem preparados, tiveram mais preparação académica, tiveram mais... Eu acho que as novas gerações, mais novos que eu, são muito melhores do que a minha geração. A minha geração é uma tragédia, porque é a geração do cavaquismo, o que é sinónimo de ser uma geração medíocre. Mas a geração a seguir à minha é uma geração muitíssimo melhor que a minha. Eu acho que as pessoas estão aí. A questão é, damos como cidadãos a possibilidade dessas pessoas para intervir politicamente ou não? Quer isto dizer, vamos no dia seguinte estar a vasculhar se a mais ínfima coisa sem qualquer importância, sem qualquer relevância na sua vida para elas intervirem politicamente? Vamos olhar para eles como ladrões à partida? Vamos procurar entre nós as melhores pessoas que não serão perfeitas. E, sobretudo, não têm que ser simpáticas, não têm que ser agradáveis, não têm que passar bem na televisão. Se parássemos de escolher as pessoas, para elas serem simples, nós temos um primeiro-ministro que é um absoluto incompetente e que tem uma excelente voz. É uma simpatia. O senhor é uma simpatia. É um imbecil e incompetente, mas é uma simpatia. E foi assim que nós escolhemos o primeiro-ministro. E porque não gostávamos do outro, que eu também não acho que fosse bom primeiro-ministro, mas era muito irritante, muito arrogante. O que é que a mim me interessa? Um político não é para eu ir tomar copos com ele. Não é para ser agradável. Se as pessoas pararem de ouvir os debates, a ver como é que foi a prestação da pessoa, e prestarem atenção ao que é que ela disse. Sim. Se as pessoas pararem de dizer sobre um político é simpático, é antipático, é arrogante, o que é que isso interessa? Se passarmos a escolher de novo os políticos, como escolhíamos quando não havia televisão, porque isso não dava, porque eles defendem. Porque eles defendem. E sim, pelas áreas políticas onde estão. Mas para isso nós temos que pensar. E temos próprios nós que decidir o que é que queremos, cada um de nós. Não é? Estamos agarrados muito à forma mais do que ao conteúdo. Isto é o tempo da forma, não é? Isso, com certeza. Eu não posso dizer nada. Grande parte das minhas atividades têm muito a ver com a forma. Com a televisão, portanto, eu percebo isso tudo. E acho que, e até já fiz isso na minha vida política, que foi ajudar políticos a melhorar a forma para que o conteúdo passe. Mas é para que o conteúdo passe. Não é a forma que tem que tomar conta do conteúdo. A forma deve estar ao serviço do conteúdo. E porquê é que nós continuamos a ligar à forma, em vez de ao conteúdo, se já percebemos que existem erros? Porque isso os portugueses percebem, que existem erros, que as coisas estão mal feitas e que entre outro, é aquilo que se diz à boca cheia, é tudo igual. E nós continuamos a acreditar nessa forma quando saem os resultados das eleições. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil. É assim, eu para saber se um político é simpático ou antipático só tenho que olhar para ele. Eu, para saber se concordo com a posição de um político, tenho eu próprio que ter posição. Tenho eu próprio. Significa que tenho que me informar, tenho que saber, tenho que nunca dizer frases como os políticos são todos iguais, porque é óbvio que não são todos iguais. Não é só os políticos, é os jornalistas, os políticos, os canalizadores, isso não existe. E portanto, se não existe, talvez parar de o dizer. E começar a tentar perceber as suas diferenças. Não é à procura do político perfeito. Não há políticos perfeitos. Não há pessoas perfeitas. Não há pessoas que não tenham falhado enquanto cidadãos, que não se tenham atrasado a pagar os impostos, ou não se tenham... Não é disso. Não é... Há uma diferença. É também as pessoas saberem distinguir o que é alguém que vê a política como uma forma de subir na vida e de enriquecer, e pessoas como elas, como qualquer um de nós, têm falhas enquanto cidadãos, têm erros, cometem... talvez encontrarmos aqui um bom senso. Eu acho que às vezes até falta um bocadinho de bom senso. E sobretudo que é fácil dizer os políticos são todos iguais. Eu assim não tenho que me informar. Se és político, pronto, não prestas. Eu assim não tenho que saber se prestas ou não prestas. E, sobretudo, guardo. O problema das pessoas não é só serem pouco exigentes com os políticos. É que muitas vezes, como cidadãos, são pouco exigentes consigo próprios. Eu não gosto de estar aqui a bater. Acho que os portugueses já estão a levar tanta tareia, mas eu estou a incluir aqui. Quer dizer, acho que eu acho que é aí que nós vivemos abaixo das nossas possibilidades. Podíamos um bocadinho mais, até porque nós tivemos algumas coisas que outros países não tiveram, boas. Tivemos uma democracia que foi conquistada por nós. Não nos foi oferecida, não nos foi dada, nem sequer foi um processo de transição como a Espanha, foi conquistada por nós. É relativamente nova. Portanto,
Há vícios mais fáceis de corrigir, porque é recente, uma coisa mais recente. Se tivermos uma ditadura, portanto, sabemos o que é. Ao contrário de outros que já se esqueceram, nós ainda foi há pouco tempo. Ainda sabemos. Mesmo os que não a viveram, os pais viveram, portanto, já não é pouco. Eu acho que temos algumas vantagens. Acho que nós podemos regenerar algumas coisas na política portuguesa. Mas a regeneração começa logo por nós. E a principal não é estarmos à procura de uma política limpa, onde os partidos são o que as empresas não são, o que as organizações não são, onde os políticos são o que ninguém é. Não. Os cidadãos estão informados e participam na vida cívica. Não precisam de participar na vida do país. Começam logo por participar na vida do bairro ou da escola. Se começarem aí, geralmente corre melhor a seguir. Qual é o lugar do eixo do mal na vida política nacional? Eu aí sou muito... É um lugar humilde, na minha opinião. Quer dizer, eu não sei se tem impacto, provavelmente tem, mas as pessoas que, como eu e os restantes que participam no eixo do mal, naquela atividade específica, dão a sua opinião, que fazem é isso mesmo. Dar a sua opinião. Não fazem mais do que isso. Não são os motores da política. E as pessoas não devem ter, na minha opinião, não devem direcionar para programas de televisão as esperanças que não podem estar lá. O programa de televisão são 4 pessoas que se sentam durante 1 hora a falar sobre a vida do país. Umas são mais corajosas, outras menos, umas mais mordazes, outras menos. Se o papel do eixo do mal for, e esse é bom, agitar um pouco a consciência das pessoas. 2, fazer o debate de uma maneira que não se faz na generalidade dos programas, que é com muito menos constrangimentos, já não é mau. Eu lembro, por exemplo, quando foi a entrevista a José Eduardo dos Santos, o nosso programa foi o único que eu me lembro. Sim. Que foi claro e violento e correspondeu, aliás, ao sentimento da maior parte das pessoas sobre aquela entrevista. Há um grau de liberdade que existe naquele programa que talvez não exista nos outros. Isso é uma grande vantagem. Mas é só isso. Não se espera mais do que isso. Faltam 10 minutinhos para acabarmos a entrevista de hoje. E o Sem Moderação? Que projeto é este no Canal Q? Foi um projeto que nasceu do Canal Q, portanto, depois foi construído por nós. Portanto, a ideia era, à partida era só essa, era não ter moderador. E encontrar um grupo de comentadores e políticos mais de uma nova geração. Onde eu até estou um bocadinho... eu e não só, o José Eduardo Martins. Pronto. Mas é de uma nova geração, de qualquer forma. É uma geração que não é dos 50, 60 anos, já é uma geração ou nascida depois do 25 de Abril, ou que era muito nova quando foi o 25 de Abril. E depois aquilo foi-se construindo na prática por nós, não é? Uma das linhas é fundamentalmente, apesar de discutirmos a realidade política da semana, tentamos que o debate seja mais, se quisermos, ideológico, programático e não se fixe estritamente na espuma dos dias. Portanto, é um debate que tenta ser um pouco mais recuado desse ponto de vista e menos no beliço ali do confronto político. E que pretende ter uma descontração que não é do eixo do mal, mas no tratamento entre nós. E a verdade, e que tenta, que mesmo tendo, eu sou o único que não é militante de um partido, os outros 3 são, mas são são pessoas livres, ou seja, já todos eles apareceram a discordar ou do seu partido, ou do seu governo, ou do seu... o que é sempre para mim bastante saudável. Eu próprio nunca fui muito dado a concordar com os partidos de que era militante e, portanto, gosto de ver isso nos outros, não é? Porque é sinal de liberdade de espírito, de independência de espírito. E nós não temos de estar sempre de acordo com aqueles com quem estamos a fazer política. E eu acho que o programa, eu estou a gostar muito de fazer o programa. Há uma empatia entre as pessoas, o que é fundamental. Claro que não há ali nenhum defensor indefetível do governo, o que ajuda, porque eu confesso que neste momento tenho dificuldades em discutir com pessoas indefetíveis do governo. Tenho dificuldades porque ainda não conheci nenhum que juntasse 2 características em simultâneo, que é ser ser inteligente e honesto. Ou seja, as pessoas que eu conheço que são honestas e apoiam efetivamente este governo não devem muito à inteligência, e as que são inteligentes não devem muito à honestidade. Pode ser que me engane, pode ser que haja e eu não conheço. Mas ainda há pessoas que apoiam este governo? Acho que há, não é? Acho que há, deve haver. As sondagens dizem que sim.
Mas eu não estou a falar dessas, não é? Estou a falar de pessoas que apoiam ativamente. Então é vermos a televisão, está cheia delas, está cheia de comentadores, de economistas, de jornalistas economistas, Mas no seu interior ainda apoiam? Não sei se tem interior sequer, do ponto de vista político, algumas delas. Não sei se isso existe, porque isso implica consciência, e consciência implica pensamento, implica uma história de intervenção. Há pessoas que acham que dar opinião sobre política é um trabalho, como outro qualquer. É um trabalho, portanto a gente dá opinião, pode dar mais para ali, pode dar mais para aqui, tem o seu nicho de mercado. Quem pensa assim, a questão do que está no seu interior não é muito relevante. Quem assume que o falar sobre a vida política no espaço público é um privilégio e que esse privilégio tem que servir qualquer coisa, tem interior. Isso eu não conheço de facto ninguém. Depois há assim umas pessoas deslumbradas que de repente ganharam muita importância neste processo porque as barbaridades que diziam antes tornaram-se mainstream. Há economistas aí que de repente as barbaridades que diziam tornaram-se, pelo menos foram legitimadas pelo poder político e pelo governo. E, portanto, ganharam uma visibilidade que eu acho que vão deixar de ter no dia em que estas barbaridades se revelarem que são barbaridades. No Bloco de Esquerda, uma cabeça pensa melhor que duas? Eu acho que a questão não é essa. A questão, eu não gostei daquela solução e não gosto daquela solução e acho que ela não está a resultar. Mas não é por pensar pior ou por pensar melhor. Porque não é, aliás, não é suposto serem as lideranças a pensar, não é? E a decidir. Acho que não resulta do ponto de vista de imagem do partido, mas acho que não é sequer o principal problema do Bloco. O principal problema do Bloco são problemas muito mais complexos, muito mais complicados e que têm muito a ver com o que tivemos aqui a falar sobre esta crise. Não basta tentar cavalgar a contestação à crise. É preciso ter a coragem de procurar as convergências e as soluções, com o preço que isso tem. Para uma resposta rápida, estas eleições autárquicas do dia 29 de setembro foram o primeiro aviso ao Bloco de Esquerda? Não, foram para aí o quarto ou o quinto. O primeiro aviso foi em Lisboa e o seguinte foi quando o Bloco perdeu metade dos deputados e o seguinte, o Bloco ainda não parou de ter avisos. Agora começa a ser, à medida que vem mais um aviso, começa a ser mais difícil arrepiar caminho. Acho que o Bloco fez algumas coisas positivas, mesmo depois dos avisos, e reagiu a alguns avisos positivamente. Como a proposta que fez ao Partido Socialista, há uns tempos já, e foi negociar com o Partido Socialista posições comuns, quando o Governo teve quase para cair, não é? Quando houve aquelas negociações, o Governo teve quase para cair. E eu acho que isso foi uma boa iniciativa, ou seja, não faço um balanço em tudo negativo. Acho que é preciso muito mais, e não sei se o Bloco de Esquerda chega, provavelmente não chega. Provavelmente é preciso qualquer coisa maior que o Bloco de Esquerda para o que é preciso fazer. Bruno Carvalho é o homem certo para o Sporting? Até agora sim. Eu aí sou, pronto, tenho princípios menos assim firmes nessas matérias, portanto olho a coisa mais pelos resultados. Acho que é o melhor, é seguramente pelo menos o melhor presidente que o Sporting teve nos últimos 20 anos. O que também não é assim uma coisa extraordinária, não é? Porque o Sporting teve uma sucessão de péssimos presidentes. Acho que até agora tudo o que se propôs fazer está a correr bem. Os resultados esportivos têm sido bons, muito acima do que eu esperava, e não espero que continue sempre assim. Acho que não se tem que esperar isso. A equipa não dá para isso, em princípio, não é? Conseguiu renegociar a dívida do Sporting, que era a questão central que o Sporting tinha que resolver. Aliás, podia dar uma lição ao país para perceber que às vezes a coragem ajuda, não é? E que a sorte, como é que é? A sorte acompanha os audazes, e fez algumas coisas que têm a ver com as compras, as vendas, os passos, a forma como resolveu vários dos berbicachos que lhe foram deixados. Até agora não tenho rigorosamente nada a dizer de mal, a não ser que acho que está na altura dele deixar de estar no banco, de ir para o banco. Acho que isso um dia destes nos vai trazer um problema, portanto acho que já deu o sinal, já todos percebemos, e acho que seria a altura. Há assim uns tiques assim um bocadinho, que são normais em presidentes de clubes, um bocadinho populistas, que já não são necessários. Ou seja, os sportinguistas precisavam um bocado disso, precisavam de um que o clube viesse ter consigo. Sim, de um presidente que não parecesse um CEO, quer dizer, que fosse um presidente de um clube, não é? De uma associação, não é? Com sócios.
Acho que esse sinal já foi dado e talvez baixar um bocadinho esse ponto de vista, e estas polémicas que às vezes são assim um bocadinho excessivas com o Pinto da Costa, estar aqui a discutir a idade do Pinto da Costa, coitadinho do Pinto da Costa, deixa lá. Quer dizer, não é coitadinho, não tem pena nenhuma do Pinto da Costa, mas acho que não é por aqui. Acho que nas coisas que são importantes e que talvez galvanizem menos, ele está a fazer um bom trabalho. A minha posição como presidente de clubes dou sempre o benefício da dúvida. Nunca me bandeiro demasiado em arco. Até agora, acho que o Sporting mudou para muito melhor. Bruno Carvalho, dava um bom primeiro-ministro? Não, claro que não. Não conheço nenhum presidente de um clube que desse um bom primeiro-ministro. Não tem nada a ver. Não, acho que dava um péssimo primeiro-ministro. Acho que para ser primeiro-ministro é preciso ter uma história política. E de confronto, e de combate, e de participação cidadã. Não conheço nada disso em Bruno Carvalho, portanto acho que daria um péssimo, não teria seguramente o meu voto, e teve como presidente, e não teria seguramente, como presidente do Sporting teve, não teria seguramente como primeiro-ministro. Teria, aliás, a minha oposição, porque acho que não tem nem perfil, nem currículo para isso. Como eu, é assim, se quisermos, eu que nunca serei primeiro-ministro seguramente, mas não teria, tenho sobretudo participação política, e seria um péssimo dirigente desportivo. Acho que é bom... são planetas e mundos diferentes. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina com Daniela Oliveira. Voltamos no próximo sábado com mais um programa. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau e bom fim de semana. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo,